Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. A paz do Senhor Jesus esteja conosco, amém? Glória a Deus, aleluias. Glorificado, exaltado é teu nome, Senhor, hoje e eternamente. Aleluias. Amém? Aleluias. Hoje a gente vem falar, glória a Deus, aleluias, da providência divina e da capacidade de Deus em multiplicar recursos no tempo de escassez, no tempo de crise. Mas também o Senhor, enquanto eu já tinha preparado, né, esse tema, mas o Senhor me trouxe também a bondade de Deus para aqueles que são fiéis ao Senhor. Né, me tocou muito uma passagem e eu vou ler só até ela, tá bom? Amém? Em 2 Reis 4, aleluias, glória a Deus, Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levá-lo e os meus 2 filhos para serem servos, escravos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Só até aqui. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar por essa palavra. Glória a Deus, aleluia. Soberano Deus, eterno Pai, Tu é o nosso Deus, Tu é o nosso Pai. Tu é o Senhor, Pai, que nos auxilia, Pai, em momentos, Pai, que nós pensamos que é o fim. E o Senhor chega, Pai, para dar um novo recomeço. E eu te peço, meu Deus, através, Pai, da Tua palavra, meu Deus, como Tu colocaste no meu coração, que o Senhor multiplica, mas que o Senhor trouxe, meu Pai, ao meu coração, há poucos momentos, Pai, como é bom ser fiel ao Senhor. Como é grandioso servir ao Senhor, temer a Deus, e que assim seja, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, a cada um, Pai, que ouvir a Tua palavra. Eu não sei o momento, não sei a hora, mas que quando ouvir a Tua palavra, saber, meu Deus, que a Tua palavra é viva e eficaz. E aqui tem uma promessa, aleluias, glória a Deus, para todos aqueles que são, aleluias, obedientes ao Senhor. E que assim seja na vida de cada um, Senhor. Que nenhum, meu Deus, nenhum, Senhor, dos teus servos que são fiéis, que foram fiéis a Ti, que a sua descendência não passe fome, não passe escassez. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, aleluias. Né? Aleluias. A oração. Muitos pensam que a oração é algo, né, que tem que ser grandioso. Não, é algo do nosso coração. É algo que está dentro do nosso coração, que nós falamos para o Senhor. O Espírito Santo é o nosso amigo. Tenha Ele como teu amigo, amigo fiel, companheiro, aleluia, que nunca te desampara. Amém? Glória a Deus, aleluia. E aqui a gente viu, glória a Deus, aleluia, a palavra que essa mulher foi, né, falar com o profeta Eliseu. E ela ainda falou, ainda citou, tu sabes. Então ela tinha certeza e ela declarou, e a gente não vê em nenhum momento o profeta falar que não, né? Pelo contrário, né? Ele dá uma instrução para ela, não, ele pergunta para ela o que ela tem, e ela fala que nada, né? Não, nada. Aí ela lembra, exceto uma botija de azeite. E essa botija de azeite, glória a Deus, aleluias, ele mandou falar, vai, pega vasilhas, não poucas, mas muitas, leva para dentro da sua casa, com seus 2 filhos, e tranca a porta e despeja o azeite. Se fosse outra pessoa, né, mas ela vivia também com um homem, né, que ele temia o Senhor, então ele passava isso para a família dele, né. E a gente não vê em nenhum momento ela retrucando, ela falando, não, ela só seguiu as orientações. Ela seguiu e foi. Glória a Deus. E assim foi feito, né? Se a gente for continuar a ler, a gente vê que ela foi, pediu vasilhas, né? E a gente vê que só dela pedir vasilhas num lugar,
né, que é um lugar que não era dizer assim, eu vou bem que comprar vasilhas aqui no importado, ou num lugar, né, que vende vasilhas mais baratas, não. Lá era feito à mão, na época, né, feito à mão. Né, então, assim, foi pessoas que ela foi procurar os vizinhos e que via ela como uma boa pessoa. E uma família boa para emprestar as vasilhas, né. Glória a Deus, aleluias. E assim foi feito. O Senhor, glória a Deus, aleluias, né, foi glorificado através daquela família, porque encheu tantas que ela pediu mais e não tem mais, acabou. E o azeite cessou. Ela foi novamente e falou, todas as vasilhas estão cheias de azeite. E ele fala, vende, glória a Deus, aleluias, e bebe, paga a dívida e bebe do resto. Aleluias, glória a Deus. E assim foi. E assim ela fez. Vocês imaginam quanto que valia isso? Porque pagou a dívida e para ela viver dos restos. Então, tipo, quando os filhos crescessem, pudessem se manter, glória a Deus, aleluias, que deveria acabar. Aleluias, glória a Deus. Quando eles poderiam, aqueles dois homens, né, ser adultos e assim cuidar da mãe dele. Aleluias. A gente vê aqui, glória a Deus, aleluias, que ela tinha, glória a Deus, aleluias, um problema. E o Senhor, aleluia, o problema dela era ela ficar sem os dois filhos, ela ser levada como os escravos. Ela tinha um recurso. Não, ela diz não, nada. Aí ela lembra, exceto, glória a Deus, aleluias. Assim, ela tem uma orientação e ela tem a fé dela. Aleluia. Tudo isso é um conjunto. Não tem como trabalhar, glória a Deus, aleluias, com Deus, aleluias. Ele é o patrão. Viu? Aleluias, glória a Deus. O nosso Deus, nós somos somente administradores. Aleluias, glória a Deus. E não ser algo conjunto. Não tem como, se eu tenho um problema, aleluia, sigo a orientação, aleluias, a Bíblia, glória a Deus, aleluias, eu sigo a Bíblia, eu tenho que ter fé, aleluias, glória a Deus, e só assim eu obtenho o meu milagre, aleluias. Quantas vezes, glória a Deus, aleluias, eu não sei se eu já até falei, aleluias, glória a Deus, mas o Senhor me trouxe novamente. Tem vários testemunhos de quando é o fim, aleluias, glória a Deus, o Senhor vem com recomeço. Eu não tinha, glória a Deus, aleluias, nada, nesse dia nada mesmo, aleluias, glória a Deus. E o Senhor veio, glória a Deus, com a providência divina, de eu me ajoelhar, glória a Deus, aleluias, já falei, glória a Deus, aleluias, e o Senhor trazer tudo pronto, aleluias, glória a Deus. Marmitas pronto, trouxe um amigo, glória a Deus, aleluias, que era nosso, da família, mas amigo do meu esposo, do pai dos meus filhos falecido, glória a Deus, aleluias. E eu estava ali falando para Deus, o que eu vou fazer, pai? Não tinha nenhum recurso, todas as portas eram fechadas. Sabe o que você pedir todas as portas, glória a Deus, aleluias, de babá, aleluias, para limpar, fazer faxina, mas nunca dava certo. Nenhuma dava certo. Ninguém queria fazer nada. Aleluias, glória a Deus. As pessoas pensam assim, glória a Deus, pessoas perto, pessoas que eu não procurava, ou que não, eu vivia procurando. Eu vivia ligando, eu vivia pedindo, eu vivia... falava para mim, ó, tá precisando de lugar tal, eu ligava, a pessoa disse, tá bom, e não me chamava, e eu não tinha recurso, eu fiquei sem nenhum recurso, e nesse dia eu me ajoelhei na mesa, e falei, Senhor, o que eu vou dar para meus filhos comer? E o Senhor levantou esse rapaz, tocou lá na vida dele, ele trouxe mandecos para os meus filhos, para nós, almoçou com a gente,
trouxe uma coca. E ele, para não dar para mim, por causa do falatório das pessoas, ele deu R$ 100 para o meu filho. E isso foi em 2017, 2018, acho que 2018. No começo de 2018, antes do Senhor me abençoar com um INSS. Aleluias. E a gente teve essa providência divina de comprar e de ficar ainda mantendo. E se eu falar para você que eu não sei até como é que eu cheguei até aqui, como é que eu passei, aleluias, glória a Deus. Mas eu só sei que o que eu estou passando, o que eu vivi, né? O Senhor me traz uma palavra, glória a Deus, aleluias, que eu até falei que como é bom aquele que ela falou assim, o teu servo era temente ao Senhor. Glória a Deus, aleluias. Em Deuteronômio 7, 9, saberás, pois, o Senhor teu Deus, aleluias, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, ao que ama e cumpre os seus mandamentos. Glória a Deus, aleluias. Esse é o nosso Deus. Por todas as coisas que eu já passei, que eu estou passando, ou que eu vou passar, glória a Deus, aleluia, eu glorifico ao meu Deus, porque eu sei que eu estou cuidando dos meus, mesmo que aqui eu nem estiver, igual esse servo, mesmo quando eu não estiver aqui, glória a Deus, aleluias, eu creio que o Senhor cuida dos meus, vai cuidar dos meus, porque Ele está cuidando de mim, aleluias, Ele está cuidando de mim, está cuidando do jeito de mim, sobrenatural. Sobrenatural. E às vezes a gente fala assim, mas eu oro tanto, faz tanto tempo que eu oro e nada acontece. Eu só sei falar para você que eu sempre o que eu falo para as meninas, para as minhas filhas em Cristo, que tem providências que elas são imediatas, mas é porque nós estamos precisando naquele momento de verdade. O Senhor sabe a nossa precisão. E tem outras coisas que nós temos que aguardar, porque nós vamos viver sem essas coisas. Nós vamos sobreviver sem essas coisas. Aqui essa mulher estava precisando, era um milagre imediato, e como eu já precisei, glória a Deus, aleluias, quando eu entrei no INSS, todo mundo dizia, é muito difícil. Passa meses, passa anos. Se eu falar para você que passou uma semana, depois que me chamaram, não passou uma semana. Não foi por causa de mim, não. Foi pelo Deus que nós servimos. Eu fui para casa depois de tudo resolvido, mas antes diziam assim, que a moça eu esqueci, da assistente social, glória a Deus, aleluia. Diz que ela estava grávida, e eu orando, ela passava, eu orava e dizia, todo mundo dizia, ela é muito ruim. Ela não, tudo que se fala, ela sempre coloca contra. Cheguei lá, eu falei a verdade, toda a verdade, que eu não necessitava antes, mas eu estava necessitada agora. Nunca tinha precisado, mas eu precisava agora, porque era verdade. Aleluias. Fomos no médico da mesma maneira. Tudo foi ok. Voltei para casa, mas eu só tinha o dinheiro da passagem para voltar com a minha filha. Voltemos para casa. Mas eu cheguei em casa, me mandaram eu voltar. E agora como é que eu volto se eu não tenho dinheiro da passagem? Você está vendo a situação? E eu liguei para o meu irmão, um dos meus irmãos mais novos. E ele é muito difícil de celular, muito difícil, fica distante, glória a Deus, aleluias. Um pouco distante, mas ele atendeu. Se eu falar para você que como é difícil, era muito difícil isso acontecer, porque não era um irmão perto, não era um irmão íntimo, ele é filho só do meu pai. Então assim, foi o que o Senhor me colocou na mente para mim poder chamar. Chamei, ele me atendeu, e isso ainda foi grandioso. Ele me levou, ele resolveu, chegou lá, ele disse, eu fiquei na fila, né, eu muito tímida assim, e algo assim que é do governo, essas coisas, ele foi lá, falou lá com a moça, não, minha irmã veio pela manhã, e ela voltou, e agora chamaram ela novamente, ela vai ficar novamente na fila? Ela disse, não, é só para ela vir aqui assinar. Eu fui assinar, para me receber.
Eu acho que isso era, acho que uma quinta, uma sexta, se eu não me engano. E para me receber numa segunda. Porque eu estava numa casa que eu precisava pagar. Porque eu tinha 14, eu passei 14, meu Deus. Passei 14 a 15 dias ou 20 dias. Eu não sei direito, mas passei muitos dias sem pagar e não foi cobrado. Isso tudo eu estou falando porque nosso Deus é grandioso. Nosso Deus é grandioso. Esse é um milagre urgente. Eu precisava. Naquele momento eu precisava. Então tem coisas que eu estou pedindo há muitos anos e eu ainda não consegui. Porque eu posso viver sem essas coisas. Eu posso sobreviver sem essas coisas. Eu quero dizer para você que você está orando e você está buscando e você ainda não recebeu. Não recebe como aqui o azeite, não recebeu como os bandecos, não recebeu como o que eu precisava. Não estou recebendo mais, glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor sabe que eu posso viver sem aquele recurso. Então, o que eu falo para você é que no momento certo, glória a Deus, aleluias, o Senhor, Ele vai lhe abençoar com o que você está orando. Porque tem bênçãos que são imediatas. E tem que você está necessitando. Então o Senhor faz. E também pode Ele não fazer, porque Ele é Deus, Ele sabe. Mas Ele tinha um propósito naquilo. Para que hoje eu estivesse falando para você. Ele tinha um propósito naquilo. Glória a Deus, aleluia. No que você está fazendo. Tinha um propósito aqui nesse pedaço que ela diz, aleluias, glória a Deus, que ele era um servo fiel. Teve um propósito no aumento do azeite, para que hoje eu pudesse ler para vocês, para que hoje eu pudesse aumentar a fé de alguém, para que hoje, glória a Deus, aleluia, seja edificado o nome do Senhor, seja glorificado o nome do Senhor, e para que a sua fé seja edificada, seja renovada, aleluias, glória a Deus, que a sua fé, glória a Deus, aleluias, nessa tarde, ou nessa manhã, na hora que você vê, glória a Deus, ou nesta noite, seja, aleluias, glória a Deus, renovada, aleluias, renove a sua fé, glória a Deus, Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou, Ele é imutável, aleluias, glória a Deus, creia somente, creia, tenha fé, tem que ser um conjunto, aleluias, glória a Deus. Quando eu orava, aleluias, glória a Deus, ali a mulher passando grávida, glória a Deus, aleluias, dentro daquele estabelecimento do INSS, aleluias, antes de entrar, aleluia, já falava, Espírito Santo, vai na frente, vai tocando corações e mente, tu sabe da minha necessidade, e Ele sabe da tua necessidade, então se pegue no Senhor, aleluias, glória a Deus, mude, aleluias, glória a Deus, a sua visão, aleluias, que Ele é o mesmo Deus, Ele não faz só aqui na palavra, Ele faz nas nossas vidas, Adavash, aleluias, Ele faz nas nossas vidas, glória a Deus, aleluias, receba, glória a Deus, aleluias, a providência de Deus, receba, aleluias, o que vem dos céus, aleluias, para a sua vida, para a sua casa, em nome de Jesus, aleluias. Só creia, aleluias, aleluias, Ele é imutável. Que Deus abençoe, aleluias, que Deus proteja, guarda, livra de todo mal. Que você tenha grandes testemunhos, aleluias, não só de ouvir falar, eu conheço Ele, aleluias, de conhecer, de intimidade. Amém? Que assim seja, aleluias, a sua oração e os seus testemunhos em nome de Jesus. Amém?